Defesa do consumidor. E esse é o assunto do nosso companheiro, professor da Cândido Mendes e membro do PROCON, Jorge Tardan. Muito bom dia, Tardan. Bom dia, grande amigo. Bom dia, ouvintes. Tardan, nós vamos falar sobre o que hoje? Qual será o nosso assunto de hoje? Voltamos a falar sobre telecomunicações. Eita, meu Deus do céu. O que tem de reclamação, hein? São as campeãs. De um ouvinte nosso, o Fabiano Barbosa Neto, ele passou um e-mail. Nesse e-mail, ele pergunta quando é que começa a questão da portabilidade numérica, porque, segundo ele, a atual operadora vem oferecendo vantagens com o aparelho e tal, e ele pergunta se ele aceitar essa vantagem, se ele aceita essa vantagem que a operadora atual dele fizer, se ele poderia, em fevereiro, migrar para outra operadora, porque vem aí a regra de portabilidade. E eu disse que, evidentemente, eu só poderia responder isso observando o contrato. Mas, da forma como ele coloca, me parece que ele teria dificuldade em fazer a migração em fevereiro, tal como ele pergunta, pela seguinte razão. Se ele aceita uma bonificação, um brinde agora, por exemplo, um telefone por R$10, sendo que esse telefone, o preço no mercado seria 400, ele teria dificuldade de migrar, porque ele estaria amarrado, preso pelo contrato, para ficar fiel àquele contrato por um período, de um ano. Então, se você não está preso pelo contrato porque recebeu uma vantagem da operadora, você poderá fazer a portabilidade numérica. Aliás, vamos explicar para o nosso ouvinte o que seria essa portabilidade numérica. Ou será, no nosso caso. Porque em alguns lugares do país já está acontecendo isso. Mas no Rio de Janeiro, a partir do início do ano, isso terá que estar concluído até março, nós teremos a possibilidade, isso tanto para a telefonia fixa quanto para a telefonia móvel, nós teremos a possibilidade de levar o nosso número para outro endereço. Ou seja, e nós teremos o direito de levar, no caso da telefonia celular, nós teremos o direito de levar o nosso número para outra operadora. O número passa a ser do usuário. Então, fica aí a questão do Fabiano. Mas aproveitando essa questão, e isso coincide com uma solicitação da Cíntia, da nossa produção, a Cíntia manda também um e-mail de uma decisão que está aqui do Rio de Janeiro. Como é decisão, eu vou citar a empresa. A empresa condenada em questão foi a Oi. Pela seguinte questão, a pessoa que reclamou, ela disse o seguinte, que ela entrou numa promoção chamada Oi 31, ou seja, por essa promoção ela teria direito de, por 31 anos, fazer ligações de Oi para Oi sem pagar. Mas o fato é que o telefone, objeto dessa promoção, foi furtado. Diz lá na decisão que o telefone foi roubado. Mas qual que a diferença faz? Se foi furtado ou roubado, o fato é que ela perdeu o telefone em razão de um ato de violência de uma terceira pessoa, e ela reclamou junto à operadora o bloqueio. E a operadora efetivamente fez o bloqueio. Tudo bem, bloqueou, só que bloqueou e um tempo depois, essa usuária, essa consumidora, tentou recuperar o número. Qual foi a surpresa? Esse número estava oferecido por uma outra pessoa, ou seja, ela perdeu o número e, consequentemente, o direito da promoção, que era ligar de Oi para Oi durante 31 anos. E a 18ª Câmara Civil do Estado do Rio de Janeiro, a relatora foi a desembargadora Leila Buquerque, condenou a empresa Oi a uma indenização por dano moral, exatamente pela perda do número, em R$5 mil. Então essa é a questão. Observando que neste momento não está obrigada a operadora a portar o número para outra operadora. Mas, diante da própria operadora, ela teria, do meu ponto de vista, que segurar esse número por um tempo. Afinal de contas, aquele número foi reclamado e estava atrelado a um determinado usuário que foi vítima de um ato de violência. Mas a operadora não fez isso, motivo pelo qual a indenização foi de R$5 mil. Sendo que a indenização foi de R$5 mil exatamente porque essa outra pessoa, que a gente não tem o nome aqui, que adquiriu esse número, também não teria nada com isso. E tem um princípio jurídico importante que se chama o seguinte: terceiros de boa-fé não serão prejudicados. Então, a desembargadora corretamente configurou o quadro, já que não é possível recuperar o número, porque essa terceira pessoa adquiriu e ela não pode ser prejudicada, não vejo outra solução que não a que foi dada. Agora, aproveitando, já
já que nós citamos aqui nominalmente a Oi, eu quero antecipar para você, Amaury, em primeira mão, que a Anatel baixou uma resolução e todas as empresas de telefonia fixa, nesse momento, estão obrigadas a constituir, a montar um conselho de usuários. E a empresa Oi, aqui no Rio de Janeiro, já montou o seu conselho de usuários. E esse conselho deve funcionar efetivamente a partir do ano. Por que eu estou dizendo a partir do ano que vem? E aí eu estou aproveitando a informação de primeira mão, é o seguinte: eu passo a integrar este conselho e acho que nós podemos fazer um bom trabalho dentro desse conselho. Observando para o nosso ouvinte o seguinte: eu sou um defensor de consumidor. O conselho de usuários é um órgão dos usuários, portanto, dos consumidores. Eu não receberei absolutamente nem um centavo, eu não faço parte da empresa, eu sou do conselho de usuários. Portanto, eu seria a voz do usuário dentro da empresa de telecomunicação. Agora, eu vou para lá de coração aberto, com a melhor das intenções de proteger e defender o usuário. Evidentemente que eu já trabalho com direito do consumidor, mas já tem muito tempo, e acho que nós não temos que alimentar conflito. Eu tenho interesse, como brasileiro, que a empresa Oi, no caso, porque nós estamos falando do Conselho de Usuários da Oi, cresça, que seja uma empresa decente, que tenha condições de fincar a bandeira brasileira em outros países, que faça expansão, respeito à atividade empresarial, e farei tudo para que essa empresa cresça. Mas o direito do consumidor tem que ser respeitado. Nós colocamos uma decisão aqui e eu concordo, absolutamente. A empresa foi condenada e eu vejo que essa condenação é absolutamente justa, porque a empresa se comportou mal, afrontou o direito do consumidor, tem que pagar por isso. Lá não é um órgão de reclamação, mas aqui na imprensa, nesse programa, por exemplo, quando eu ofereço um e-mail para que o usuário participe, claro que essas reclamações, elas serão reportadas, levadas para dentro da empresa, porque a empresa mude o comportamento, porque nós precisamos que o empresário aprenda a respeitar o direito do consumidor. Nós precisamos expandir a nossa atividade econômica em vários países do mundo. No mundo desenvolvido, o direito do consumidor não é tão avançado, mas não precisa. O nível de consciência do empresário e do usuário é muito maior do que o nosso. Então nós temos que avançar na construção da cidadania, no aumento da atividade empresarial, e é importante que a empresa aprenda a ouvir o nosso consumidor. Ou seja, a razão de ser de qualquer empresa é o consumidor. E é importante que o órgão regulador, no caso a Anatel, tenha criado esse conselho exatamente para que o consumidor tenha a voz dentro da própria empresa. Ok, Tardan, muito obrigado pelas suas informações, e é ótimo que se tenha esse conselho e que possam fazer parte desse conselho, né, essas pessoas, os usuários, que na realidade são as pessoas que no final das contas, usam os serviços dessas empresas. E na próxima quinta-feira estaremos juntos de novo aqui, Tardan. Só concluindo, se o conselho não funcionar, tenha certeza que eu serei o primeiro a reclamar. Vamos para lá para fazer o conselho funcionar. Ok, parabéns e um grande abraço.